Dia 8 de novembro. Que dia é hoje? O que se comemora nesta data? São várias comemorações, mas vamos ver apenas algumas. Hoje é Dia Mundial do Urbanismo. E então eu resolvi convidar meu amigo e irmão Fagner Cordeiro Dantas, o único urbanista que conheço, de verdade sei que é um grande urbanista, para fazer algumas perguntas a ele, para que ele possa realmente explicar porque o Dia Mundial do Urbanismo, além disso, outras questões relacionadas ao urbanismo. Vamos lá. A primeira pergunta é: por que 8 de novembro é o Dia do Urbanismo? Dia Mundial do Urbanismo, meu amigo Fagner. Olá, meu nome é Fagner Dantas, criador do canal Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros e ideias de pessoas. Estou já aqui a convite do meu amigo e irmão Renato Prado Almeida, que aí no seu quadro Que Dia é Esse? Né, que dia é hoje? Ele me sugeriu fazer aí um vídeo breve falando um pouquinho sobre hoje, a data de hoje, porque a data de hoje é o Dia Mundial do Urbanismo. Dia 8 de novembro é o comemorado Dia Mundial do Urbanismo. Então a gente vai falar rapidamente aqui algumas perguntinhas que ele me fez para colocar aí lá no tal do Que Dia é Hoje? Bom, o Dia Mundial do Urbanismo é comemorado nessa data por conta do Carlos Pauleira. Carlos Pauleira é um engenheiro argentino, que foi o primeiro sul-americano a se formar no Instituto de Urbanismo de Paris, um grande centro de excelência nos estudos de urbanismo mundiais. Então, ele se formou em 1928 e em 1934 ele propõe o dia 8 de novembro como sendo o dia de reflexão sobre as questões urbanas. Então ele propõe esse dia em 1934. Em 1949, a ONU recepciona essa ideia e sacramenta, né, bate o martelo de que o 8 de novembro passa a ser então o Dia Mundial do Urbanismo. Dia esse que foi sancionado aqui no Brasil em 85 pelo então presidente José Sarney. Então, o dia 8 de novembro foi uma criação do engenheiro argentino Carlos de la Maria Paulera, em 1934, sacramentado em 49 pela ONU e absorvido aqui pelo Brasil em 85. E de onde vem o termo urbanismo? 85. Sobre também o termo urbanismo, né? Ele me pergunta aqui sobre o termo urbanismo. O termo urbanismo foi criado em 1910 por um geógrafo francês chamado Pierre Clerget. Pierre Clerget foi o primeiro pensador, né, a primeira pessoa que registrou de fato, que escreveu num texto em 1910 a expressão urbanismo. E ele na época, e acredito que seja até a gente possa considerar isso até hoje, o urbanismo sendo colocado ali como uma técnica aplicada às cidades. Então aplicar, né, esse finalzinho ismo como sendo um elemento que associa a ideia de técnica, e urbe aplicada às cidades, né? O urbe como a área urbana, a urbanidade. Então, o urbanismo seria a técnica aplicada à cidade. E, obviamente, isso é uma redução do termo, e nós temos infinitas aplicações, né, infinitas conceituações do termo urbanismo. Mas indo lá na origem, em 1910, pelo Pierre Clerget, geógrafo francês que criou o termo urbanismo, a gente pode associar com essa ideia de técnica aplicada às cidades. E agora uma fácil, pelo menos para quem é de história. Quais foram as primeiras cidades? Essa aí eu acho que sei, viu? As cidades. Primeiras cidades. O Renato também pergunta aqui quais são as primeiras cidades que se formaram, como se formou aí as cidades ao redor do mundo. Esse é um tema polêmico, porque nós temos, eu sempre usei essa tese principal, essa tese mais sedimentada, mais reconhecida, que é a tese das primeiras cidades serem cidades sumérias, cidades do Império Sumério, foram criadas há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Então, há cerca de 7.000 anos a partir de hoje. Mas contando a partir da formação, essa ideia que a gente tem de início de contagem dos tempos modernos, né, dos tempos atuais, a gente pode considerar as cidades sumérias criadas 5.000 anos antes de Cristo. E a gente cita Ur, Uruk, Lagash, são cidades que são associadas com essas primeiras cidades formadas. Depois de algum tempo, aconteceram algumas descobertas arqueológicas que modificaram ou que polemizaram um pouquinho essa ideia da origem das cidades. Então hoje já se fala de que Jericó, há 7.000 anos antes de Cristo, seria a primeira cidade. Fala-se também de cidades turcas, que também seriam anteriores às cidades sumérias. Então essa é uma discussão grande que tem ocorrido aí na história urbana. Eu posso colocar aí que as cidades surgiram entre 5.000 e 10.000 antes de Cristo. E aí já incluiria Jericó, as cidades turcas e também as que eu entendo que são cidades de uma maneira um pouco mais estruturada, que são as cidades sumérias de Ur, Uruk e Lagash, que são os principais exemplos. Então, formação aí das cidades estaria por aí.
E para finalizar, como esse aqui é um canal de literatura, de livros, nosso canal Prazer em Conhecer Livros fala sobre livros, eu queria citar aqui pelo menos 2 livros que eu acho fundamentais para se entender aí a cidade, para quem quer começar a estudar um pouquinho cidade, começar a estudar um pouquinho urbanismo. O primeiro é de um baiano aqui, eu vou puxar a sardinha para minha brasa aqui, a brasa para minha sardinha, melhor dizendo, que é o do Pedro Vasconcelos, que é essa bíblia aqui, 2 séculos de pensamento sobre a cidade. Esse é um livro de 1999, e aqui o Pedro Vasconcelos, que é um geógrafo baiano, ele traz os principais pensadores, os principais nomes do urbanismo, né? O que eles pensavam, como eles pensavam a cidade, como eles pensavam o urbanismo. Então, está aqui o 2 séculos de pensamento sobre a cidade do Pedro Vasconcelos, uma dica aqui de um baiano que escreveu muito bem sobre as cidades. E um outro que eu também não quero deixar de citar, que é texto base lá de quem fez urbanismo, como eu, que sou orgulhosamente formado no curso de urbanismo da UNEB, que é o único curso de urbanismo no Brasil. São 4 anos estudando só urbanismo. Então, se você se interessa por estudar urbanismo, venha para o curso da UNEB, porque aqui sim, aqui a gente se aprofunda detalhadamente na questão urbana em seus múltiplos aspectos. Economia, sociologia, ecologia, desenho, gestão. Aqui realmente é o curso de urbanismo estrito sensu. Bom, mas nesse curso de urbanismo, um dos livros que não podem faltar é esse aqui, O Urbanismo, da Françoise Choët, de 1965, que assim como Pedro Vasconcelos, faz um grande apanhado, né, um grande panorama dos pensadores das escolas de pensamento urbanístico. Então são 2 dicas aí para quem quer começar a entender um pouquinho melhor o urbanismo, que é comemorado aí no dia 8 de novembro, lá pela ideia do nosso engenheiro argentino, Carlos Paulera. É isso aí, gente. Obrigado. Agradeço aí ao Renato Prado, meu querido amigo e irmão, por esse convite. E fica aqui a dica. Se você conhecer um pouquinho mais sobre urbanismo ou sobre outros assuntos através de livros, conheça aqui o nosso canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros e ideias de pessoas. É isso. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço. Obrigado ao amigo Fagner por esta aula sobre urbanismo. Sigam aí o canal Prazer em Conhecer LIP, certamente o melhor canal da internet sobre livros, bibliografia e conhecimentos gerais desse grande amigo aí. Lembrando também que hoje, 8 de novembro, é o Dia Internacional da Radiologia e do Radiologista, porque nesta data, lá em 8 de novembro de 1895, o cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios-x, o raio-x, né? Esse raio-x aí, que uma descoberta no seu laboratório numa sexta-feira à noite e que muda a história da humanidade por conta da possibilidade que esse raio-x deu de melhorar, né, a vida de milhões, bilhões de seres humanos desde 1895 aí, e posteriormente utilizado para descoberta de várias doenças, lesões, fraturas, né? Ainda muito utilizado no mundo. Então, Wilhelm Conrad Röntgen, esse grande cientista alemão aí, prestou um grande serviço à humanidade. Obrigado a vocês. Dia 8 de novembro. Grande abraço.